A palavra licantropia tem origem no grego, composta pelos termos likos, que significa lobo, e anthropos, que significa homem. Na Grécia Antiga, esse conceito era utilizado para descrever pessoas com distúrbios mentais, que eram vistas como se tivessem a alma de um lobo. Com o tempo, esses indivíduos passaram a ser personagens mitológicos nas narrativas gregas. Uma das lendas mais famosas envolve o rei Licaonte, considerado o primeiro lobisomem. Licaonte governava a região da Arcádia e, conhecido por suas ações cruéis e impiedosas, suas atrocidades chegaram aos ouvidos dos deuses. Zeus, decidido a verificar pessoalmente a maldade do rei, foi até sua corte. Após constatar a violência e a natureza sanguinária de Licaonte, Zeus o puniu, transformando-o em um lobo, onde permaneceria por toda a eternidade. Esse episódio é considerado o marco inicial das lendas sobre lobisomens. Vamos começar pelo ocorrido que ficou conhecido como o caso da cidade de Joanópolis. No interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, encontra-se a cidade de Joanópolis, considerada a capital mundial do lobisomem, famosa pelo número impressionante de relatos sobre a criatura registrados até hoje em um único local. Um dos episódios mais intrigantes remonta a um chamado feito para atender uma briga de casal. Quando dois policiais chegaram à casa em questão, observaram pela janela o homem se transformando em lobisomem. O ocorrido foi registrado em um boletim de ocorrência, mas o documento misteriosamente desapareceu da delegacia e os policiais foram instruídos a não falar mais sobre o caso. O mito ganhou ainda mais força com a tese de mestrado da folclorista Maria do Rosário, neta do fundador da cidade. As histórias são tão populares que existe até uma associação dedicada a preservar e promover a lenda do lobisomem. Além disso, o comércio local está repleto de itens e referências à criatura, com estátuas e figuras do lobisomem espalhadas por lojas e praças. No fim das contas, é mais uma daquelas histórias que no Brasil acabam ganhando vida própria, se transformam em fenômenos culturais e, como o ET de Varginha, viram parte da nossa identidade, misturando crenças, folclore e, claro, muito comércio. Afinal, o caso de Joanópolis, como a capital mundial do lobisomem, não poderia ficar de fora dessa lista. No ano de 1598, dois caçadores franceses encontram os restos destroçados de um rapaz de 15 anos. Um enorme lobo está se alimentando do cadáver, arrancando a carne que ainda se agarra aos ossos. Um dos homens atira, mas o animal foge para a floresta. Um deles decide persegui-lo pela mata. Lá acaba encontrando um homem seminu tentando se esconder atrás de uma moita. Ele está coberto de sangue. Sua boca e barba cerrada estão manchados de vermelho com restos de pele. Seus olhos são ferozes e animalescos. Imediatamente os caçadores decidiram levá-lo até as autoridades. Logo descobriram que ele era um vagabundo chamado Jacques Roulet. A investigação a respeito do sangue concluiu que se tratava de sangue humano, e depois de ser interrogado, ele admitiu ter matado o rapaz de 15 anos. Jacques explicou então que era um lobisomem e que havia contraído licantropia através de uma bebida mágica dada pelos seus pais que eram feiticeiros. Jacques afirmava que seu irmão e primo também se tornaram licantropos da mesma maneira. A seguir, voluntariamente ele começou então a relatar os muitos crimes que o trio havia cometido sob influência da licantropia. As descrições de Roulet eram tão minuciosas que as autoridades não tiveram dúvidas de que eram verdadeiras. Roulet foi condenado por todos os crimes que admitiu ter cometido, a despeito de que apenas o corpo da vítima de 15 anos tenha sido comprovado. Ele foi condenado por assassinato, licantropia, bruxaria e canibalismo, e a sentença foi a morte. Contudo, um magistrado apelou à Corte de Justiça em Paris, alegando que o homem era meramente insano,
Ele foi então confinado em uma instituição mental. Se há um caso real que levanta totais suspeitas, é este acontecido na França, simplesmente por ser no período da malfada Inquisição. É sabido que a Igreja plantava provas de bruxarias e pactos com demônios para executar sumariamente cidadãos, muitas vezes de bem. Um viajante certa vez foi atacado por um lobo e, para se defender, atingiu o animal e lhe provocou um ferimento. Após ferir o animal selvagem, o homem acompanhou o rastro de sangue que ele deixou enquanto fugia e percebeu que o tal rastro seguia até uma cabana, onde encontrou um homem ferido e ensanguentado sendo amparado por sua mulher. O viajante comunicou o incidente às autoridades, que foram em busca do suposto lobisomem, identificado como Michel Verdun. Após torturas, Verdun confessou que era um lobisomem, que possuía um pacto com o diabo, que cometia crimes e comia carne de suas vítimas, afirmando ainda que possuía 2 cúmplices nas mesmas condições. Se observarem, há diversas semelhanças entre os casos tratados até aqui, menos neste. Neste, a dupla Inquisição e Pacto do Diabo entrou em ação. Nunca saberemos os reais fatos, mas de fato, para aqueles moradores, foi colocado que 3 lobisomens existiram e foram mortos. Greifswald é uma cidade antiga fundada em 1199, quando monges cistercienses, ordem religiosa, fundaram a Abadia de Eudena. Ela é localizada no nordeste da Alemanha, fazendo fronteira com o Mar Báltico. Como era comum em cidades de primeiro mundo, tudo era muito documentado. E no caso de Greifswald, havia detalhamento dos acontecimentos da época, quase como um diário. Especificamente em 1640, pesquisadores acharam relatos que surpreenderam a todos. A cidade havia sido invadida por lobisomens. Isto mesmo, invadida. O documento detalhava as constantes mortes de moradores na lua cheia. Claro que no primeiro momento, era dado como certo que um lobo fazia o estrago, até que foi visto uma figura, semelhante a um lobo, porém em pé como homem, atacando um cidadão. A quantidade dos ataques crescia exponencialmente, e da mesma forma sobreviventes, relatando o quão bizarro era a criatura. Porém, quanto mais sobreviventes, mais criaturas apareciam. Ou seja, sobreviver era o início de um problema maior. O fato tem conotações cinematográficas. A população acuada pediu socorro para a igreja, que enviou caçadores. Estes, na dúvida, pediram para os moradores pegarem seus bens feitos de prata, para serem derretidos e transformados em balas. A caçada deu início a um período sangrento para os bichos, que foram mortos um a um, e no final, os caçadores conseguiram livrar a cidade da maldição que se instalou. Como podemos ver, a raça humana enfrenta essa criatura em suas raízes, mitologias e incidentes ao longo de sua história. Quais as verdades por trás do mito? Como nossos medos mais profundos se manifestam na forma da besta? Se gostou do conteúdo, se inscreva e curta o vídeo. Não esqueça de fechar bem as janelas, pois dia 13 teremos lua cheia. Até a próxima.